E hoje eu quero falar com vocês qual a diferença de palavra de conhecimento e palavra profética. Bora lá? Fala galera, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui da nossa série de proféticos. Se você não tá por dentro, tem uma série aqui, ó, enorme, cheia de vídeos. E esse vídeo faz parte dessa saga. Não é uma trilogia, né? Misericórdia. Tá ok. Se você é um inscrito desse canal, você já sabe o que são palavras de conhecimento. Porque a gente fala muito de palavras de conhecimento aqui. Se não me engano, tem mais uns 2 ou 3 vídeos aqui onde eu explico mais sobre isso também. Tem até o vídeo de evangelismo sobrenatural, Caso Tesouro, onde eu explico como você pode utilizar esse tipo de dom pra você fazer evangelismo. Mas se você não tá antenado ainda, eu vou dar um breve resumo, tá bom? 2 exemplos que eu gosto sempre de falar, que são, tipo, práticos e rápidos a respeito de palavra de conhecimento é que palavra de conhecimento é sempre sobre o passado ou o presente, algo que já aconteceu ou está acontecendo nesse exato momento. Palavras proféticas são a respeito do futuro. Quais são os exemplos que a gente tem de aquelas, né? de palavra de conhecimento? Quando Jesus estava falando com a samaritana, ele cita que ela já teve 5 maridos e o último que ela sequer é casada. E é algo que, tipo, você não sai por aí falando pra todo mundo, né? Principalmente na época que ela tava vivendo. Então, o fato de Jesus saber disso tudo e ainda continuar falando com ela chamou muito mais a atenção dela. Uou, ele sabe algo sobre mim e isso não impossibilitou ele de continuar falando comigo, porque naquela época era inclusive proibido conversar com as mulheres. Beleza, então Jesus veio e trouxe essa informação à tona, era algo que já aconteceu ou estava acontecendo e palavra de conhecimento, fechamos aqui. Outro ponto também, quando Jesus estava conversando com Natanael, ele viu Natanael e ele falou assim, eu te vi debaixo da figueira. Aquilo também foi uma palavra de conhecimento. Então, todas as informações que são trazidas assim, ó, à tona, que a gente não teria a mínima consciência se não fosse pelo Espírito Santo e a respeito do passado, presente, palavra de conhecimento. Fechamos? E palavra profética, qual a diferença? As palavras proféticas sempre vão tratar a respeito do futuro, algo que ainda não aconteceu, algo que está planejado, aquelas, né? Deus está arquitetando acontecer. Existem 2 tipos de palavra profética também. Acredito que a gente já deva ter falado sobre isso em um outro vídeo, né? Tem a que traz à tona o futuro e a que declara o futuro. Então eu vou deixar o vídeo aqui em cima em algum canto para vocês assistirem essa daí também, tá bom? Mas um exemplo muito legal de palavra profética foi aquela, inclusive, que eu tava falando pra vocês, porque Jesus estava conversando com Natanael, mas depois dele falar a palavra de conhecimento sobre a vida dele, eu te vi lá debaixo da figueira e tal, Natanael ficou tão impressionado que ele falou assim, uou, você realmente é o Filho de Deus. É o Filho de Deus? Eu acho que era o Filho de Deus. O profeta? Não, o profeta acho que foi a menina. Ok, gente, eu vou deixar o versículo aqui pra gente ter mais, né, clareza sobre o assunto. E aí o que aconteceu? Jesus falou pra ele assim, você acreditou só porque eu te falei isso daqui, da figueira, mas você vai ver isso. Começou a falar várias coisas que iam acontecer ainda no futuro. Ou seja, era uma palavra profética. E é sobre essa interação que a palavra profética faz com a palavra de conhecimento que eu quero conversar com vocês agora. Vamos lá? Muitas vezes a palavra de conhecimento, ela pode ser o start para a palavra profética. Isso acontece porque eu não sei se você já teve essa experiência. Essa não é algo, tipo, totalmente desconhecido na nossa nação. Na minha igreja acontece muito. Palavras de conhecimento para cura. Você já teve uma experiência como essa? Você já viu acontecendo na sua church e tal? Manda aqui embaixo pra mim ter uma noção, tá bom? Enfim, então muitas vezes o Espírito Santo vai te dar toques específicos, mostrando áreas que ele deseja curar as pessoas no ambiente que você estiver, né? Na sua igreja, não somente na igreja, mas qualquer lugar. E então, muitas vezes você recebe o toque e você sabe, uou, alguém tá com problema na mão. Então, eu vou procurar essa pessoa até eu encontrar, porque eu sei que Deus tá querendo curar alguém na mão. Mas e quando você recebe uma figura, uma imagem, uma visão? O que Deus tá querendo dizer com isso? O que o Espírito Santo tá querendo trazer à tona? Porque quando é de cura, a gente sabe que Deus tá querendo curar. Mas e quando são essas outras coisas? O que tá querendo acontecer? Então, é por isso que a palavra de conhecimento também é o start pra palavra profética. Um exemplo, inclusive, que eu acho que eu já dei pra vocês em outros vídeos, foi que eu estava acompanhando uma das minhas amigas, ela tava orando pelas pessoas no final dos cultos aqui na Bethel. E aí, enquanto ela tava orando, eu tava lá porque eu precisava acompanhar durante 3 cultos alguém fazendo isso para que eu pudesse ter autorização para fazer também. Aqui funciona mais ou menos assim o sistema. Quando você é aluno do 1º ano. Quando você é aluno do 2º ano da escola ministerial, você já pode orar pelas pessoas nos finais de culto e tá tudo ok. Então eu tava lá acompanhando a minha amiga, enquanto ela tava orando pela pessoa, eu vi alguns números caindo sobre ele. Não foi tipo assim, pessoal, ligou a serra elétrica agora, gente. Fala pra mim, vamos interceder pela vida? Onde eu tava? Deus ajuda. Ah, tá.
Eu vi os números caindo sobre a cabeça dele, só que, tipo, foi uma impressão que eu tive. Não foi, tipo, uma visão clara, foi mais uma impressão que eu tive. E aí eu peguei e falei assim, eu não sei se é palavra de conhecimento. O pessoal tá de brincadeira hoje. Dá uma parada, só até eu terminar esse vídeo, em nome de Jesus. Então eu não sabia se era uma palavra de conhecimento, uma palavra profética. Eu falei assim, eu vou perguntar, né? É o que a gente faz, a gente pergunta pra tirar a dúvida. Eu comecei a perguntar pra ele, olha, eu vi alguns números caindo sobre você. Você trabalha com números? Porque eu sabia que o Espírito Santo tinha me mostrado aquilo. Então, se fosse uma palavra profética, ok, não ia fazer sentido pra ele, mas eu ia continuar liberando sobre a vida dele. E se fosse uma palavra de conhecimento, ia dar mais ainda tipo, é como se a palavra de conhecimento liberasse fé no ambiente, fé na pessoa, sabe? Pra ela acreditar que realmente Deus tá falando com ela e que as outras coisas que estão vindo pela frente vão acontecer. Deus ajuda. E aí quando eu perguntei isso pra ele, ele começou a chorar, gente, porque fazia super sentido pra ele. Ele falou, eu trabalho com computador, com números, é a minha área. E ele tava orando nesse sentido nas últimas semanas, ele tava visitando a igreja junto com a família dele. Então, ok, fazia super sentido essa parte dos números pra ele. Logo depois que ele me disse isso, eu sabia que era uma palavra de conhecimento. Gente, finalmente tô voltando depois de horas, mas como vocês podem ouvir, não temos mais nenhuma serra, né? Glória a Deus, aleluia, continuando. Então eu tava contando pra vocês que eu vi aquela chuva de números caindo sobre o jovem e eu perguntei pra ele, olha, faz sentido pra você isso? Eu vi caindo uma chuva de números sobre você. Por que eu perguntei? Porque eu queria saber se era uma palavra de conhecimento ou se era uma palavra profética, porque eu já tinha um entendimento. Não, eu vi, o Espírito Santo me mostrou isso porque eu tinha perguntado qual o seu coração pra ele. Foi isso que eu tinha visto. Agora eu precisava tirar essa dúvida. Quando ele me falou, faz sentido, eu trabalho com isso, eu falei assim, era isso mesmo. Eu já comecei a liberar uma palavra sobre a vida dele, eu conseguia ver como se Deus estivesse aprimorando essa habilidade sobre ele. Tipo, aqui a gente fala increase, é tipo aumentando, melhorando. É a mesma coisa, Aline. E eu comecei a liberar uma palavra profética baseada naquilo que eu havia visto primeiro. Eu comecei a perguntar pro Espírito Santo, ok, Espírito Santo, um monte de número caindo, mas o que isso significa? E aí depois eu comecei a liberar a palavra profética sobre a vida dele. E logo depois, tipo, eu liberar a palavra toda, eu perguntei pra ele se fazia sentido e ele disse que sim, porque ele inclusive tava orando semanas atrás pra que Deus desse mais habilidades pra ele na área do trabalho dele, né, no ramo dele. E aí ele saiu totalmente impactado, gente, foi uma cena tão bonita, porque eu nunca vi. O homem era enorme, uns 2 metros de altura, chorando, né? A família dele do outro lado, e a gente assim, ó. Tipo, o que tá acontecendo, sabe? Então, esse também foi um exemplo de uma palavra de conhecimento que deu entrada numa palavra profética. E eu quero deixar mais um último exemplo aqui pra vocês, que aconteceu algumas semanas atrás. Tem, inclusive, no meu podcast, eu conto, tipo, a história mais completinha, né? Porque tava fresca, né? Na memória, tinha sido no mesmo dia. Mas eu vou contar alguns detalhes por cima. Eu tava numa confraternização só de meninas do meu RD. Nós estávamos, acho que em 5 meninas. E uma delas era visitante, ela veio pra cidade pra conhecer a igreja, pra conhecer a escola, e ela tinha compartilhado com a gente durante a noite, era um jantar de Natal, jantar de Natal. Ela tinha compartilhado com a gente parte de como tava a situação da família dela, e as coisas realmente não estavam muito legais, e depois de um determinado momento, como é, tipo, normal aqui, a gente sempre profetiza sobre os visitantes. Visita, vem aqui, meu querido. Aniversariante também é muito legal essa atmosfera. Então, ok. E aí, enquanto as minhas amigas estavam já orando por ela e profetizando por ela, eu tava lá concentrada perguntando pro Espírito Santo qual era o coração dele pra ela. E a única coisa que me veio em mente foi tipo princesa. Eu via como se ela fosse aquelas princesinhas da Disney. Quando você vai na Disney, tem uma atração dentro do parque, dentro do castelo, aliás, da princesa da Cinderela, se não me engano, que eles fazem todas as roupas, tipo, deixa as menininhas com a roupa, com coque, com a coroa, com tudo de princesa, e elas saem de lá, tipo, realizadas. A cara das crianças é tipo assim, ó, impagável. E eu via como se Deus estivesse dando esse tratamento pra ela, sabe? E eu comecei a falar isso pra ela e engatei logo depois em uma palavra sobre a família dela, sobre aquilo que ela tinha compartilhado, porque ela já tinha mostrado pra gente, tipo, o vale de ossos secos. Ela já tinha mostrado toda a situação. Então, era a oportunidade perfeita pra gente engajar com o Espírito Santo e perguntar, ok, Espírito Santo, tem um vale de ossos secos bem aqui na nossa frente. Como que a gente pode declarar o ouro sobre isso? E eu comecei a declarar todas as qualidades que ela tinha, como que Deus via ela. E tudo isso foi, sabe, foi incorporando e uma palavra, saiu lá uma palavra. Enfim, quando eu terminei, quando eu tava falando a palavra com o meu inglês maravilhoso, como vocês sabem, não é mesmo? Eu fico admirada, gente. Deus realmente usa quem Ele quer, porque, olha, pra me contar umas histórias dessas, liberar a palavra profética, fazer em outra língua ainda, ok. Esse não é o foco.
Aí, enquanto eu tava liberando a palavra pra ela ainda, eu comecei a perceber que ela tava conversando com a amiga dela. Tipo assim, ela tava... sabe quando você chama a atenção da outra pessoa e fala assim, olha isso, não sei o quê. E aí eu perguntei pra ela, tipo, essa palavra faz sentido pra você? E ela falou assim, faz totalmente sentido, porque nunca teria como você saber. Mas esse negócio da princesa é um negócio que eu e Deus, a gente tem, assim, que é só a gente que sabe. E, tipo, quando eu era menor, foi a pior fase da minha vida. Eu não sei direito. Ela falou que se ela fosse contar a história toda ia demorar a noite toda. Mas eu acho que ela passou por um processo de bullying também. Foi uma temporada, alguma coisa com depressão, não sei. Foi uma das temporadas mais difíceis da vida dela, ela falou. Foi a mais difícil. E naquele momento, ela acho que recebeu uma carta de alguém. E na carta tava falando que era Deus e que ele via ela como uma princesa, alguma coisa assim. Então isso era algo que ela tinha com Deus, tipo, que Deus via ela como princesa. E ela fala que ela não se vê como princesa, porque ela gosta de esportes, ela é toda, tipo, alternativa, não sei o que lá. Ela não tem, na cabeça dela, ela não tem nada de princesa. E outro motivo pela qual também eu não se eu estivesse olhando só pelo que eu vejo, eu não falaria. Pelo que eu estava vendo, eu não falaria que ela era uma princesa, mas aquilo foi que o Espírito Santo me mostrou quando eu tava orando por ela. Enfim, e aí ela pegou e comentou, tipo, que ela não se via como princesa, mas isso era algo que ela tinha com Deus. E mais uma vez explicando pra vocês, essa palavra de conhecimento, eu não sabia que era uma palavra de conhecimento, mas no feedback dela, ela me avisou que era uma palavra de conhecimento. E nessa história, necessariamente, tipo, a princesa que era a palavra de conhecimento não se conectou, tipo, com a história da família dela. Foi mais eu trazendo ali o olhar do pai, como que o pai via ela. Então, tipo, não necessariamente estava conectada, entende? Mas eu acredito muito que a palavra de conhecimento, ela funciona como um impulsionamento de fé. Tipo, quando as pessoas estão ouvindo algo e é a respeito delas, e uma palavra de conhecimento vem, tipo, de algo que ninguém saberia a não ser o próprio Deus, porque geralmente é uma pessoa desconhecida que tá falando pra você, isso traz uma elevação de fé que faz com que você possa ter confiança e acreditar que aquela palavra profética realmente vai acontecer porque Deus tá falando com você. Então, é por isso que eu digo pra vocês que as duas palavras funcionam muito bem e muitas vezes a palavra de conhecimento é o start pra palavra profética. Pessoal, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Espero que vocês tenham curtido. Vou pedir pra você também já se inscrever aqui no canal, porque nós acabamos de passar os 7.000 inscritos. E bora pros 10 mil. E se você conhece também outras pessoas que desejam fluir nesse dom, fluir no profético, encaminhe isso daqui pra eles. Eu vou ficando por aqui, mais um grande beijo. Até a próxima. Tchau.